A paz do Senhor, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Graça Podcast. Não é isso, Lucielma? É isso mesmo, gente. Estamos aqui com ele e que é um prazer receber aqui nos estúdios. Sim. E a gente já convida a compartilhar e você participar conosco. É isso mesmo. E para começarmos de fato, quem é o pastor Alessandro Cunha? Pastor Alessandro é um servo de Deus, sou esposo, sou pai, sou vocacionado para aquilo que faço e a minha vida é a minha missão é a minha vida. Graças a Deus. Já falando sobre ministério, eu quero saber como foi sua chamada, né, ministerial, pastoral, no caso, ministério pastoral. Conta pra gente como foi sua chamada. Muito bem. A minha chamada, ela aconteceu, assim, eu percebi que havia algo de Deus em relação à minha vida, muito jovem. Nós, pentecostais, acreditamos em uma experiência chamada batismo com o Espírito Santo. Faz parte da nossa confissão de fé, do conjunto de doutrinas que nós defendemos, que nós acreditamos. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Após essa experiência que aconteceu numa manhã de domingo, do ano de 1997, eu tinha 9 anos de idade. Depois daquela experiência do batismo com o Espírito Santo, eu desenvolvi uma aptidão pela leitura da Bíblia, pela leitura das revistas da EBD, e percebi que havia uma convicção dentro de mim a respeito do serviço da obra de Deus. Ali nasceu a minha chamada. Que legal, 9 anos, hein, Thaís? Sim. Sendo batizada, eu fui batizada com 13 anos. Muito bem. Mas, bênção. Ainda sobre esse aspecto da chamada pastoral, fala para nós as suas experiências, né, nesses anos de ministério. Muito bem, eu ingressei no Ministério Pastoral em 2010. Eu tinha 22 anos de idade quando ingressei, comecei a trabalhar na obra de Deus muito jovem. Eu já tinha uma atividade profissional, já era professor, atendendo o meu município, onde eu residia, dando aula na escola pública, e Deus me chamou para o Ministério Pastoral. Em um primeiro momento, eu acreditava que o meu ministério seria... 22 anos, você já era professor? Eu comecei a dar aula na escola pública, eu fui concursado com 18 Legal. anos de idade. E dei aula por 8 anos, né, dos 18 até os 26. E quando tinha 22, fui chamado para o Ministério Pastoral. A nossa convenção possui um método de avaliação que manda para um seminário de ingresso, que é um treinamento tanto preparatório como avaliativo. E após ser aprovado, você é encaminhado para a consagração. Eu passei por esse procedimento com os 22 anos de idade, fui consagrado. E eu imaginava que o meu ministério seria na zona rural. O pastor pediu para mim verificar um povoado, para mim trabalhar lá, e eu fiquei naquela expectativa que eu iria para aquele local. Passaram-se 9 meses, ele não tocou mais no assunto. E quando conversou comigo, disse: você vai ficar comigo aqui na cidade. Então eu comecei atendendo a visão do pastor para plantio de igreja em contexto urbano, contrariando uma expectativa minha, que eu pensei que ia para o interior. Então, mesmo contrariado, mas eu obedeci e já temos aí aproximadamente 14 anos de ministério e temos trabalhado no plantio de igreja em contexto urbano. Podemos dizer que... Como as coisas acontecem, né? Verdade. Eu acredito que na sua carreira, né, ministerial, pastor, aconteceu muito, as coisas aconteceram muito cedo, né? 18 anos, Isso. depois 22, e é assim que Deus Quando faz, né? quando é chamado, né? Por Deus é As rápido a coisas obra. acontecem assim mesmo, fluem, né? A gente podemos dizer que é uma pessoa bem-sucedida, né? De sucesso, viu, pastor? E ainda é novo, né? A gente vê que ele é bem jovem ainda. Não precisa dizer só a idade, não. Viu? Na sua visão, o que pode determinar o sucesso, já que nós estamos falando de sucesso, ministerial de um pastor? Muito bem. A Bíblia diz em 1º livro de Samuel 15:22 que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, assim, ninguém se faz na vida sozinho. O sucesso não é um verbo, mas se fosse, seria conjugado somente no plural. Porque nós nunca conseguiremos nada na vida se a gente não reconhecer quem está em volta da gente. Verdade. Então, tem que começar bem. Antes da gente começar a gravar, eu falei para vocês, vocês estão começando bem. Então, para qualquer pessoa começar bem, seja em que habilidade ela tenha, tem que ser servo. Verdade. Tem que ser obediente. Vocês falando aí da rapidez, né? As coisas. Só que existe bastidores. Sim. De lágrimas, feridas, incompreensões, rejeições. E se a coisa aconteceu rápido,
né? As lutas veio antes. Também vieram rápido também, né? verdade. A gente também passou por algumas feridas bem cedo, na adolescência. Verdade. Eu comecei a liderar jovens, e na minha segunda experiência como líder de jovens, eu liderava uma mocidade que eu era o mais novo. Eu tive esses desafios, essas marcas, né? E então, o caminho é a obediência. Obedecendo sempre, a gente consegue alguma coisa na vida. Eu vejo que o senhor, né, além de ser pastor, de uma família bem feita, né? Não conhecia a sua esposa, está aqui nos estúdios com a gente. Tem 2 filhos, né? Exatamente. 2 filhos, casados já. Na sua visão, assim, como para conciliar as atividades da igreja, o senhor como pastor, com uma carreira, um currículo, né? Que é praticamente um jornal, parabéns. Eu li, gente, esse irmão, ele é escritor, né? Tem livros. Ele está falando que já foi professor também, né? Sim. Com certeza professor da escola dominical. Também. Hoje pastor, vice, Pastor. cuida de igreja, tem a Sim. família. Como é, pastor, para conciliar tudo isso ao mesmo tempo? Primeiramente, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus. Sempre reconhecer a dependência de Deus. Recentemente, alguém da minha família me disse assim, você não fica mais nervoso quando fica diante do público? Eu disse, às vezes eu percebo que não estou ficando mais nervoso. E quando eu chego a essa fase, aí eu peço para Deus colocar o nervosismo de novo. Para me voltar, né? Saber que eu dependo dele. Na hora que a coisa se torna mecânico, isso a gente está correndo um grande perigo. Então é sempre ter a dependência de Deus. Segundo tópico que eu destaco é a gente ter pessoas certas ao nosso lado. A gente tem que selecionar. A gente não pode fazer acepção de pessoas no quesito da evangelização. Mas para o âmbito íntimo, né, da sua vida, do seu dia a dia, a gente tem que ser seletivo. Concordo. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, né, que está aqui conosco. Essa jovem bonita, É nova a também. Miss do meu universo, né? E ela me ajuda. Se não fosse, eu não conseguiria conciliar, né? Ela cuida de mim para mim poder cuidar dos outros. E cuida muito bem. Muito Aí bem. tá dado o recado, né, Thaís? Viu, Gessônia? Muito bem. Na sua visão, pastor, né, falando da igreja atual, que vive dias melhores do que a igreja do passado, ou seja, eu estou referindo-se à igreja no Brasil. Sim. Na sua opinião, a igreja atual, ela vive melhor do que a igreja de hoje? Ou seja, a igreja do passado? O que acontece? Eu entendo. A Thaís. Eu entendo que para cada época existem desafios diferentes. Então, os desafios da igreja primitiva, eles eram alguns, né, que nós não temos hoje. Mas nós temos hoje grandes desafios que os apóstolos não tiveram. Não quero minimizar o sacrifício inicial, porque quem sai na frente, abrindo o caminho, sofre mais. Então, longe de mim, minimizar o trabalho dos cristãos primitivos, que foi um trabalho que eles ofereceram. Dizer que hoje é mais sangue. difícil também, assim, que o dele não era. Exatamente. É claro que nós temos hoje uma Constituição que nos ampara. Tem pastor que fala mais no artigo 5º da Constituição que na Bíblia. Se alguém ameaçar ele, olha a Constituição, eu tenho o direito de falar, liberdade de Sem expressão. contar com a modernidade, né? Também atual. Então, hoje nós temos meio de comunicação, vocês estão alcançando aqui, atravessando fronteiras, né? O trabalho cada dia vai ganhar mais robustez, vocês vão fazer um trabalho extraordinário cada vez melhor. Amém. Então, assim, são recursos que estão sendo canalizados e auxiliam, né? E acabam dando agilidade ao processo. Mas hoje nós temos muitos desafios. Nós temos o relativismo, nós temos a falta de temor. As pessoas às vezes levam uma liderança eclesiástica como uma pessoa comum, aquele respeito, aquele temor que tinha antigamente, aonde um pastor dizia algo, ele não precisava explicar por que era daquele jeito. A palavra dele era obedecer. Hoje o pastor diz que é daquele jeito, explica, comprova, pela ciência, pela teologia, pela psicologia, e o Para povo obedecer, para Então, ver se obedece ainda. Então são desafios hoje que há algum tempo não tinha, né? Um tempo atrás não tinha. Mas também tinha muitas dores naquela época, dificuldades que hoje não tem. E sobre a igreja que o senhor pastoreia hoje, né? Qual a cidade e como está o trabalho? Muito bem, eu sou pastor missionário, plantador de igrejas. Até hoje eu não substituí nenhum pastor. Geralmente os trabalhos que eu começo com a minha família e desenvolvo, e depois a gente passa para uma outra pessoa e segue em frente. Então não foi diferente em Tucumã. Chegamos lá para... Você chega, planta a plantar igreja, entrega já pronta. Exatamente, né? Então sou plantador de igrejas. Em Tucumã chegamos em fevereiro de 2020, poucos dias, muitíssimo obrigado, poucos dias antes da pandemia, e iniciamos um trabalho evangelístico, né? Evangelizando, ganhando almas para Cristo.
recebendo pessoas, porque é um fenômeno que acontece de forma recorrente nos nossos dias, que são as adesões. Então a gente tem administrado essa questão tanto da conversão como das adesões. E hoje, quase 5 anos depois, estamos com uma linda igreja. Não estou falando simplesmente do aspecto de construção, mas o rebanho, o corpo místico de Cristo em Tucumã. Nós temos uma equipe maravilhosa, extraordinária, uma linda igreja, vibrante, que Jesus está levantando naquela cidade. Eu tenho alguns amigos lá. Eu não sei se eu já cheguei a visitar a sua igreja, mas quando eu for visitar os amigos, a gente vai lá também. As portas já estão abertas. Viu, Thaís? Vamos marcar lá para a gente ir lá. Uau. Inclusive, nós estamos em construção, estamos em campanha para comprar as portas, Amém. né? As portas estão Eu fui lá em literalmente Tucumã, eu acredito que tem quase 10 anos, ó, tu acredita? Tem quase uns 10 anos, foi minha amiga Antônia Gomes que foi cantar lá. Isso, Aí eu tive lá. muito bem. Lá, Thaís, Eu fiz amizade com um pastor lá chamado Valdir, que falou sobre a senhora, né? Eu acho que é a esposa dele, sua parente, alguma coisa assim, eu não sei, uma coisa desse tipo. Se não for, o Gessoniel Costa. Pastor, como a Lucielma disse, seu currículo é bem extenso, né? Graças a Deus. E como já foi falado, o senhor começou cedo, bacharel em teologia. Eu vou ler aqui, gente, que é muita coisa para gravar. Licenciatura em filosofia, capelania hospitalar e prisional e psicanálise clínica. Atualmente cursa mestrado em ciências da religião e também acadêmico em análise e desenvolvimento de sistemas na área de TI. É professor como profissão e pastor por vocação, né? E como já foi falado, tu reside em Tucumã, enfim. E nessa área que o senhor disse anteriormente sobre missões urbanas, coincidiu 2 coisas do senhor com o pastor Josias. Ele disse aqui no nosso podcast, que está aí no nosso canal, se você quiser dar uma olhada depois, ele disse que sempre pensou que seria pastor de vila. Sim. E ele nunca foi pastor de vila. Exatamente. Coincidiu com o que o senhor Sim, disse. Sim, exatamente. E perguntado também para ele sobre a questão do princípio, né? O que um pastor, alguém que almeja o ministério, ou sucesso no ministério, qual é o segredo? Ele também falou sobre obediência. Verdade, foi. Coincidiu, legal. né? As 2 coisas. Entre eu e o pastor Josias tem mais coincidências. O primeiro pastor da vila que eu morava, no interior do estado do Maranhão, quem deu posse na porta da casa da minha avó foi o pastor Josias. Ele era diácono e foi designado pelo pastor presidente para dar posse. Né? Segunda coincidência, ele foi consagrado a pastor na mesma cidade que eu. Só que ele em 1996, eu em 2010. Somos de gerações diferentes, mas saímos da mesma cidade. Exatamente. Ah, vocês já se conheciam antes Sim. de trabalhar juntos. Sim, exatamente. Sim, já conhecíamos. Certo. Nos E conhecíamos. eu acredito, igual o pastor Raifran disse ontem, que Deus não trabalha com dados. Exatamente. Ele trabalha com propósito, né? E, pastor, agora, o senhor pode nos apresentar a sua obra ou as suas obras, Sim. né? Que o senhor nos trouxe aí, quais são os seus títulos? Muito bem. Nós lançamos há 2 anos atrás Mostra esse na primeiro telinha. livro, um pequeno livro, né? Um resumo de algumas experiências e algumas propostas, observando as características urbanas. Eu percebi que as pessoas comparavam as igrejas do interior com as igrejas da cidade. E essas comparações às vezes me incomodavam. As pessoas diziam assim, as igrejas do interior são mais avivadas. E eu comecei a levantar alguns questionamentos sobre isso. Então eu percebi que as pessoas traziam as lentes rurais para analisar a cidade. O trabalho, o plantio de igreja. E eu percebi que, na verdade, não é que as igrejas do interior são mais avivadas. Às vezes, a metodologia que se usa para a cidade é uma metodologia inadequada. As pessoas querem que aconteça na cidade aquilo que acontece no interior, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo conhece a sua rotina. E a cidade não é assim. A cidade tem outra dinâmica. A cidade tem uma resistência. Pensando nisso, estudamos, oramos e lançamos esse livro chamado Missões Urbanas. A gente apresenta 3 tópicos principais: despertar, mentorear e enviar. Eu digo, minhas irmãs e demais público que nos ouve, que a mensagem não tem como melhorar, porque a mensagem ela já é perfeita, é a Bíblia. João 3,16 é perfeita, é a palavra, né? Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não tem o que melhorar na mensagem, mas na forma tem. Sim. Na metodologia de levar tem. Então, esse livro aqui trabalha não a melhoria da mensagem, porque a mensagem ela é perfeita. A Bíblia Sagrada que Daniel Berg e Gunnar Wingren usaram
quando plantaram a igreja Assembleia de Deus em 1911 no Brasil, é a mesma que a gente usa hoje. O poder é o mesmo, né? A unção que Deus derrama quando o crente busca com sinceridade, oração, jejum, é a mesma para hoje. Então, o que nós propomos aqui é uma questão de metodologia. Então, esse livro aqui aborda sobre o desafio do plantio de igrejas em cidades. E então foi isso que motivou o senhor a escrever o Missões Urbanas, Missões Urbanas. A experiência de plantar Sim. igrejas. Como eu falei, sou plantador de igrejas Sim. em contexto urbano. E a cidade ela tem algumas características. Por exemplo, nós temos a dinâmica aqui em Parauapebas, por exemplo, que eu já plantei igrejas aqui, da troca de turnos. Sim. As pessoas vivem numa dinâmica frenética, uma correria, às vezes não dá tempo nem de dar paz do Senhor para alguém depois do culto. Verdade. E se você trouxer as lentes rurais para uma realidade dessa, você diz que lá é melhor e tudo que acaba limitando Deus. E não, a cidade é um lugar onde Deus vai operar também. A cidade tem a maior concentração de recursos. A cidade hoje ela é multicultural. Nós temos venezuelanos, nós temos pessoas das empresas multinacionais. Então a cidade hoje ela é uma plataforma onde Deus pode direcionar para múltiplos sentidos a sua graça. Então a gente não pode limitar e dizer que a cidade não é avivada. Pelo contrário, a cidade está na mira do poder de Deus nesses últimos dias e eu acredito num grande movimento de salvação de almas e discipulado para os próximos anos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, você precisa adquirir esse livro. À disposição. Tô vendo que tem outro livro aí, ó. Já a gente vai falar sobre esse aqui. Exatamente. Pastor, e quais, na sua visão, quais os principais desafios na evangelização urbana? Muito bem. As pessoas na cidade elas trabalham com demandas, cobranças, pressões, prazos. Hoje é difícil para o pastor conseguir uma agenda para discipular alguém. O departamento de discipulado da igreja enfrenta essa dificuldade. Nós temos na cidade a questão de outras alternativas que concorrem com a igreja. Lá na zona rural, lá no interior, tem uma igreja, as pessoas têm aquela alternativa, ir para o culto. Verdade. Hoje, antigamente o rádio, né, concorria, hoje tem a TV, talvez em alguns lugares a internet. Agora a cidade, ela tem muitas alternativas para que as pessoas se distraiam. Então, a igreja de hoje, ela precisa oferecer um pouco mais. Não é uma questão de achar que a obra de Deus é só programações atrativas. Não é isso. Eu estou falando de metodologia, de estar onde as pessoas estão, de ter misericórdia, porque existem igrejas que elas são acima da cidade. Como assim? Elas, não, eu já sou salvo, a cidade está perdida, você vai passando da sua casa para a igreja repreendendo demônios, e não tem um olhar de misericórdia. Então a cidade a gente precisa olhar para ela com misericórdia, com clemência, solidariedade e entender esses desafios. Finalizo essa resposta falando na despersonalização. Eu falo isso no livro Missões Urbanas. A cidade é um ambiente onde a gente não conhece as pessoas. Às vezes você mora numa rua e o seu vizinho sai 5 horas da manhã, você sai 6, leva o filho na creche, vai para o seu trabalho. Às vezes você mora 1 ano e não sabe o nome do vizinho da frente. Então a gente precisa compreender isso, estudar o que fazer para quebrar essa resistência. Tem gente que não vai na igreja. Então onde essa pessoa vai? Será que ela vai num auditório participar de um chá de elegância? Será que ela vai num auditório ouvir uma palestra sobre como deixar o cigarro? Então são alternativas que a gente precisa utilizar de forma inteligente para que as pessoas cheguem mais perto e a gente possa aplicar o remédio da salvação, que é a palavra de Deus. Isso mesmo. É aquele famoso, né? As pessoas falam que a gente ora assim, Jesus, vai lá, mas você não vai. Infelizmente. A gente só fala isso, né? Jesus vai, mas a gente não vai. É. Pastor, ainda sobre o livro Missões Urbanas, fale pra gente como o senhor avalia as principais necessidades nessa atual geração. Muito bem. Às vezes há uma dificuldade de compreensão da motivação. Por que eu estou servindo? Às vezes a gente ocupa um cargo na igreja por falta de opções. Quem estava aqui no momento assume. Às vezes a gente coloca no departamento infantil, por exemplo, quem não tem vocação, quem não gosta de menino. Às vezes está no departamento infantil. E as pessoas precisam entender a motivação e se elas têm um chamado de Deus para aquela área. Então a gente precisa entender a motivação. Outro fator, entender a obra de Deus como reino. Se nós entendermos de forma partidarista, eu vou ficar defendendo a minha bandeira
Em vez de eu evangelizar, eu vou sair na rua e divulgar a minha denominação e não vou divulgar Jesus. Tem pessoas que confundem marketing denominacional com evangelismo. Eu saio na rua com um carro de som, divulgando meu endereço e minha placa, diz, estou evangelizando. Está tudo feito. E não é evangelismo. Às vezes eu colocar um panfleto na caixa de correspondência de uma casa. Pronto, evangelizei. Isso é panfletagem. Evangelismo é um conjunto. A panfletagem ela faz parte, mas não é o todo. O carro de som na rua é importante, mas não é o todo. O evangelismo ele inclui um conjunto de fatores que vai da visita, da assistência social, do discipulado. A gente faz de tudo. A gente bota para quebrar campanha, fecha a rua, trio, convida, paga passagem aérea, traz cantor, pregador para ganhar as almas. Ganhou, pronto, serviço terminado. Não é. O serviço de uma mãe quando a criança nasce termina. É cuidar depois, hein? Que vai... Exatamente. Quando a criança nasce, aí vem a hora de criar, cuidar, ensinar a andar, ensinar a falar, ensinar a comer. Então, os novos convertidos precisam desse auxílio. Então, assim, é compreender qual é a minha missão. A minha missão é defender. Será que Deus me chamou, Jesus morreu na cruz, para me defender uma instituição? Ele me chamou para defender o reino. Eu amo minha igreja. Eu sou um admirador da minha convenção. Mas eu estou a serviço do reino. E a gente precisa entender dessa forma. Muito bem. O que o senhor disse é muito importante. Me corrija se eu estiver errada, pastor, mas eu acho que foi o saudoso pastor Antônio Gilberto, que disse que há igrejas que são ótimas maternidades, mas são péssimos hospitais. Exatamente. Muitas das vezes ganha, mas não cuida. Mas não sabe cuidar. Exatamente. Aqui no livro Missões Urbanas, eu comparo a obstetrícia com a pediatria. O obstetra ajuda a mulher no parto, mas o pediatra auxilia na criação. Então a igreja ela precisa ter esses dois dons. Tem que ter o que ganha, o obstetra, mas tem que ter o pediatra espiritual também. Porque tem a parte do leitinho, né? Uma coisa mais fraquinha, mas chega a parte do mocotó com feijão, né, pastor? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Uma criança crescer, né? Uma criança com 10 anos com características iniciais, está com demência, está doente. Então o crente ele tem que evoluir também. Muito bem. Que livro bom, hein? Eu quero um desses. Ainda tem para vender, né? Tá reservado, é seu. E como que quem quiser adquirir, já fale pra gente. Muito bem. O que é que acontece? A gente trabalha, às vezes, atendendo algumas igrejas com seminários. Sim. Esse ano já realizamos alguns seminários em São Luís. Eu estaria aqui em Parauapebas, não estou me recordando do endereço da igreja, mas 14 e 15 de setembro é um seminário. E as igrejas, geralmente, elas reservam inscrições e pedem algumas quantidades. Algumas pedem 100, 50, 100 e fazem as suas inscrições, né? Então, através das igrejas que fazem essa agenda. Mas, no particular, a pessoa pode me encontrar nas redes sociais, meu Instagram. O meu nome não é tão difícil de encontrar, porque eu não tenho xará. Então, assim, você digitar o Werler Sandro, não tem erro. É o Werler Sandro, você vai me achar. Então, lá no link da bio, outro dia eu descobri que tem o bio, eu não sabia o que era isso, me disseram. Eu quero agradecer a pessoa que me ensinou. E lá no link da bio você clica e vai direto no meu WhatsApp, solicita, a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Gente, eu não vou deixar essa pergunta passar. Não está no script, mas eu vou perguntar. O senhor sabe como que surgiu esse nome, Werlessandro? Eu não perguntei para ele aqui no Bastidores, porque não tinha ela. Eu pensei que já estava no ar. Ela disse assim, pastor Alessandro, primeira pergunta, e eu me ajeitando aqui. Estava brincando com ele. Quem foi que deu esse nome para o senhor? Isso, a minha mãe, ela é muito criativa, né? E ela se chama Sandra, minha mãe se chama Sandra Cunha. E ela gostou obviamente, né, do seu nome e pensou em fazer uma junção. Como Wesley é muito comum, tem muitas alternativas, ela modificou e colocou essa junção. O Werler Sandro. Não é separado. O Werler Sandro. É junto com dois S's. O Werler Sandro. E aí eu aproveito para mandar um abraço para minha mãe, né? Ela é uma bênção de Deus na minha vida. E aí a criatividade continua. Eu tenho uma irmã que chama Mitiúça. Meu Deus. É mais uma exclusividade, né? Eita, Glória. Com você. Muito bem. Agora nós estamos praticamente em campanha eleitoral, né, pastor? E eu queria fazer uma pergunta, senhor, como pastor que tem uma visão mais ampla, como cristão, o senhor pode exercer na cidadania sem se corromper, na sua opinião? Como é que um cidadão pode exercer sem se corromper? Exatamente. Existe, claro, esse desafio com relação à política. Nós estamos em um momento de reconquista do espaço que foi entregue. E essa pergunta ela foi feita em relação à política, mas o mesmo desafio que se tem em outras áreas é o que tem na política. Poderia ser assim, como não se corromper numa empresa? Como não se corromper sendo um agente de saúde? Como não se corromper
vendendo no comércio, não alterando a balança, não colocando o seu valor, a sua margem de lucro excessivamente. Na verdade, o desafio da corrupção, ele está em todos os segmentos. Então, da mesma forma que você se policia para você servir a Deus numa empresa, um marido que trabalha alojado. Então, assim, se você consegue ser fiel a Deus nesses pequenos espaços que você vai conquistando ao longo da vida, você vai conseguir também lá na política. Até porque é uma promessa bíblica. Ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. O que acontece nesses escândalos? O seu nome, me ajude, por favor? Lucielma. Lucielma e irmã Thaís, cantora Thaís, pregadora Lucielma. Cantora também. Pregadora. E todas as duas expulsam o demônio também, viu? Muito bem, o que acontece? Essas pessoas que causam escândalos, irmã Lucielma, lá na política, elas já estavam cometendo pequenos delitos nas oportunidades anteriores. Se corrompendo. Exatamente. O poder, ele revela quem a pessoa já era. Então, assim, eu não acredito que a pessoa simplesmente despencou. É claro que não vou fechar aqui a questão e dizer que... Generalizar, né? Generalizar, porque tem aquele ditado que realmente dê poder para ele, você conhece a pessoa quem era, né? Exatamente quem pois já era. Então, esse cidadão que está cometendo um abuso de poder, que está se aproveitando da oportunidade, ele já se aproveitava nas pequenas oportunidades que teve. Ele já foi infiel, verdade. Né? Então, é importante a gente entender que nós temos que ocupar os espaços que se abrem. Existe um tempo de Deus para cada homem, para cada pessoa, mas existe uma pessoa para cada tempo. Tem pastor que ele vai preferir não se envolver. Ele está liderando ali, ele não diz em quem ele vota, ele não faz campanha, e é a visão daquele pastor para aquele rebanho. Porque Deus envia um pastor para um lugar para a necessidade da igreja. Deus não envia um pastor contrariando a necessidade da igreja. Então a igreja precisava daquele pastor. Respeite aquela visão. Vai chegar um pastor que vai trabalhar diferente, vai se posicionar, vai fazer um plebiscito, vai escolher um candidato, ele já tem mais essa visão, essa aptidão, é a visão daquele momento. E a igreja tem que levantar a bandeira, aquela cultura. Né? Estou falando do pastor. Isso. De vários pastores. Então, cada com suas ideias. A sua habilidade. Ele me olhou assim, cada um tem suas ideias, suas visões. Dentro de todas as observações, moderações, né? Eu concordo que há essas diferenças de gestão. Sim. E cada homem de Deus que foi chamado, estou falando de homens de Deus, que foram chamados, os rebanhos, obedeçam e acompanhem a visão que serão bem-sucedidos. Eu acho que eu não me compliquei aqui, né? Não. Tentei agradar gregos e troianos. O que a Bíblia nos ensina sobre o cristão e o Estado? Muito bem. A soberania de Deus, ela é incontestável. E ao longo dos séculos, Deus tem mostrado que a igreja ela influencia na terra. A igreja influencia. É isso que Deus espera de nós, que a gente influencie. O problema está quando a igreja se associa ao Estado e passa a ser vassala do Estado, vassalo, escravo. A igreja começa a ser um braço do Estado. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva, quando o Império Romano, através de Constantino declarou que havia se convertido, isso é história eclesiástica, e através dessa conversão ele se aproximou dos pastores daquela época, dos bispos, no início da história do cristianismo, lá pelos idos de 310 depois de Cristo. E ele tinha muitos desvios de conduta. E os pastores, as lideranças daquela época, que eram beneficiados pelo poder do Estado, não discipularam Constantino como ele deveria ser discipulado. Ele se dizia cristão, então deixa ele como está, afinal de contas ele está construindo igrejas, ele está ajudando a gente, está protegendo, e o Estado oferecia uma influência sobre a igreja. Então, irmã Lucielma, o problema é não permitir que o Estado tenha um poder sobre a igreja que tem que influenciar. Por quê? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, 1 Timóteo capítulo 3, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja aqui é esse sustentáculo da sociedade. É verdade, pastor. E eu queria até que o senhor esclarecesse uma coisa, que as pessoas elas têm a mania, e me corrija se eu estiver errada, as pessoas têm mania de dizer assim, não, se fulano se elegeu, é porque foi Deus. Mas eles se esquecem que existe a vontade permissiva e a soberana. Sim. Conte pra gente a diferença disso numa eleição. Quem é que escolhe um governante?
O título de eleitor está no nome de quem? Pois é. Já respondeu, já. É o seguinte, na época do profeta Samuel, teve uma transição. Sim. Teve uma transição de teocracia, lá começou indo para a monarquia. Sim. E hoje nós chegamos na democracia. Existe um estudo do sentido original das palavras, chamado etimologia. A etimologia descobre qual é a origem da palavra. E a palavra democracia significa governo do povo. Então, a eleição, eu também jamais iria colocar Deus dentro da minha racionalidade. Sim. Né? Dentro do meu quadrado ideológico, daquilo que eu aprendi. Eu tenho 36 anos de idade e eu não quero dizer que o que eu tenho aprendido nesses pouco tempo de estudo seja uma verdade absoluta. Sim. Então, o que é que acontece? Eu acredito que Deus, ele governa, ele é presciente, ele sabe de todas as coisas, mas o que é contabilizado lá é a quantidade de votos, né? Então as pessoas escolhem, as pessoas decidem. Então assim, eu tenho que escolher alguém que corresponde ao pensamento que mais se aproxima dos meus ideais. Mas, para todos os efeitos, na minha visão, é o povo que está escolhendo. Muito bem. Ainda dando a continuidade, né, para encerrar sobre a questão das perguntas, né, sobre a política, Ainda né, tem uma, atual. mesmo, né? Na sua visão, pastor, é porque o senhor, como homem muito inteligente, um currículo o senhor tem, eu não posso perder a oportunidade de passar o conhecimento para os que estão em casa, que tinham essas dúvidas aqui. A senhora aqui. me convenceu, faça mais duas. Na sua visão, eu até falo, não é opinião, é visão, né? Muito bem. Quais os nossos deveres como cidadãos na Terra? Muito bem. Os nossos deveres, eles se acabam quando eles começam a comprometer a nossa identidade cristã. Eu não sou de acordo que o crente obedeça leis que contrariam a sua fé. O nosso dever de cristão é até o limite aonde me permite a minha fé e os rudimentos da minha fé, os conceitos doutrinários. Por exemplo, nunca seremos a favor do aborto. Nunca seremos. Porque é um princípio bíblico. O Salmo 139 mostra o agir de Deus desde o ventre. É uma vida. Por mais, tem um ministro muito conhecido aí no Brasil pelo seu posicionamento, que tomou uma decisão para que fosse aplicado um procedimento médico chamado assistolia. Na verdade, ele suspendeu uma portaria do Conselho Federal de Medicina que proibia esse procedimento, né, em crianças. E o que é assistolia? É uma injeção no coração da criança. Uma injeção letal no coração da criança. Ele suspendeu a medida do Conselho de Medicina e ainda autorizou que em um determinado estado fosse fiscalizado nos hospitais se estava se cumprindo essa medida. Então, assim, é uma determinação de uma autoridade? Sim. Mas eu, como cristão, vou levantar essa bandeira? Não. Por quê? Porque está contrariando a minha fé. Eu cumpro as leis do meu país na condição de cidadão, naquilo que não diverge com a minha fé. Divergiu, a gente vai até as últimas circunstâncias para não ferir aquilo que a gente defende. É verdade, pastor. E agora, mudando um pouco, a gente vai tirar o senhor Vamos mudar de assunto, hein? Obrigado pelo livramento. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, mas muito bem respondidas as perguntas. E agora falando do seu segundo livro, pastor. Vamos lá. Jamais te deixarei. Conte pra gente, dê um spoiler aí pra nossa audiência, sobre como surgiu esse livro, como que você achou? E esse tema me chamou a atenção, porque jamais te deixarei. Quem? Deixarei quem? Fala aí. Eu vi esse Zé romântico. É isso Para casar, assim. Fala aí, meu irmão. O que acontece? Assim como o livro Missões Urbanas surgiu da experiência pastoral, da mesma forma, esse livro, que o subtítulo é Blindando o Matrimônio, o Casamento, com os princípios milenares das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o Deus da aliança odeia o divórcio. O divórcio é uma concessão de Deus, mas não é o ideal de Deus. Deus não idealizou, ele permite, mas não é o que ele idealizou, não é o que ele sonhou para nós. Então, o ideal de Deus no casamento é jamais te deixarei. Então, ao longo do meu ministério, eu tenho 14 anos que sou pastor, eu já aconselhei muitas pessoas, já fui ouvido por muitos casais que chegaram até mim, casais inclusive mais velhos, eu sou bem jovem, às vezes tive que atender pessoas que tinham idade de ser meus pais, aconselhar.
E a felicidade em ver essas pessoas atendendo o meu conselho é uma parte da justificativa do livro. A outra parte é a parte da dor, de passar uma tarde aconselhando o marido, não sai de casa, não abandona tua esposa, não deixa teus filhos, e eu ser desobedecido no conselho. Ver uma esposa dilacerada nos bancos da igreja, chorando, abandonada, filhos sendo criados por outro que não é o pai, ou sem pai. E esse exemplo também acontece, né, no inverso, tem um exemplo aqui masculino, mas acontece também do lado feminino. Essas dores que me fizeram sangrar, que me feriram, elas geraram dentro de mim a necessidade de documentar. Porque o livro, irmã Thaís, irmã Luciana, o livro, ele é um mensageiro silencioso. Diferente da metodologia que nós estamos usando aqui, um mecanismo de comunicação em massa, o livro é diferente. Ele é um mensageiro silencioso. Alguém compra, esquece numa mesa, numa gaveta, numa prateleira. Mas um dia o sono passa. A Bíblia diz que teve um rei um dia que perdeu o sono. Sim. Porque tinha um servo de Deus lá na caverna, né? Lá na caverna dos leões, na cova dos leões. E o sono, tem dia que Deus tira o sono de alguém. E essa pessoa procurando respostas, ela pode encontrar o mensageiro silencioso. Um livro não pede para ser lido, mas um dia alguém vai chegar lá. Essa semente vai chegar ao coração dessa pessoa. Então nós reunimos aqui um conjunto de estudos bíblicos, ensinos, né? Onde a gente aborda a temática superando as expectativas, por exemplo. Porque as pessoas entram para o casamento com muita expectativa. E aí às vezes começa a se contrariar, mas eu não achei que era isso. E a primeira alternativa que o diabo dá é: separa, vai ser feliz, você vai condenar a sua vida. E eu mostro aqui que a primeira alternativa não é largar, não é separar. A alternativa que a gente tem é transformar o casamento na joia preciosa que Deus quer que ela seja. Porque a pessoa vê os cantos ali do cristal, não, está me arranhando, está me ferindo, mas a gente pode polir esse casamento para ser uma joia preciosa. Muito bem. E eu vi no seu merchan, né, no Instagram, que esse livro não é somente para casais, né? Casados. Exato. Redundância. Casais casados, mas sim para quem está pretendendo arrumar uma varoa ou um varão. É importante ler esse livro, não é, pastor? Exatamente. Os jovens chegaram para perto, né? Os jovens lá da igreja, de outros lugares, pastor, mas é só para casado? E a gente fez um encontro de casais, né? E os irmãos adquiriram. E como é que faz, pastor? Eu falei, não. Aí eu até gravei um vídeo, olha, para solteiro também. Eu fui muito agraciado por Deus quando eu fui casar. Eu conversei com o meu pastor, pastor, eu vou noivar, pedir a minha namorada em casamento. E aí ele tinha uma metodologia que inclusive eu reproduzo, onde eu trabalho, que é o aconselhamento pré-nupcial. Então nós passamos por 3 sessões de aconselhamento pré-nupcial. A gente falou sobre administração financeira, relacionamento com os parentes dela, com meus parentes, sexualidade, tudo que vocês imaginaram. Dificuldade de enfrentar na vida. O pastor, mas a esposa dele deram uma palestra. E eu amei, sou até hoje grato e tento reproduzir isso com os jovens solteiros. Então esse livro aqui também é para quem está solteiro no vale do encalhamento. Jesus vai ter misericórdia de ti, encalhado, né? Então, se tu quiser antecipar as coisas, viver o milagre, investe, tá? Passa um pix aqui que eu te mando o livro. Vai para solteiro também. Quem sonha se prepara, né, pastor? Tem que se preparar, tem que se preparar. Muito bem. Então, ainda nesse ambiente de experiências, aconselhamento matrimonial, eu queria que, se possível, o senhor deixasse para a gente uma experiência que o senhor teve no início do seu relacionamento, casamento, com a missionária Érica, que já foi falado, está nos bastidores aqui do Graça Podcast. Ah, tá. Muito bem. Eu acredito que não seja algo exclusivamente meu, mas é uma realidade de todos os casais. Mas a questão, na minha situação, eu me achava preparado. Por quê? Desde cedo eu fui muito pesquisador, gostava de ler, então eu achava que sabia tudo sobre casamento. Só que cada realidade possui características específicas. Então, quando eu casei com a Érica, eu me deparei com realidades onde a gente tinha que recuar, tinha que reaprender, se refazer, se reconstruir. Então, esses choques de expectativas, né, são experiências que marcam. Mas a Érica é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa calma, que eu não sou calmo, e me esforço para ser humilde, não consigo todas as vezes. Eu não consigo todas as vezes. Mas a gente vai recuando, porque às vezes a gente tem que perder para ganhar. É verdade. Carro de crente também tem marcha ré. Às vezes Na hora que o eu vem, hein? Entendeu? Aí você tenta, né? Então a gente vai se negando
se policiando, renunciando às próprias preferências, porque casamento não é em volta de mim, mas é em volta do próximo, do cônjuge. Não é fazer a mim feliz, né? Eu não entro num relacionamento para me ser feliz simplesmente, é para fazer alguém feliz. É verdade. E às vezes as pessoas, né, os jovens, eles querem encontrar alguém que seja igual a eles. Aí, qual que é o problema disso? Né? Como o senhor disse, né? O senhor já é mais assim e a missionária é mais calmaria. Lá em casa é ao contrário, eu sou mais assim e o Soniel é mais calmaria. Né? Ele, meu bem, vem aqui, não é assim e tal. E assim a gente vai seguindo e aprendendo um com o outro. E assim se faz o relacionamento. Cedendo, né? Uma hora tem que recuar, tem hora que o outro que tem que... né? Exatamente. E, pastor, quando nós casamos, nos deparamos com algumas circunstâncias, né? Algumas surpresas, né? Do início do casamento, principalmente. O senhor pode nos dizer, assim, quais foram os desafios, o maior desafio que o senhor já viu como um conselheiro, né, matrimonial com as suas ovelhas e também no seu relacionamento? Certo. É a necessidade de perdoar. Porque não existe relacionamento sem o perdão. O perdão é como... Hoje todo mundo está com o celular para onde vai, não é isso? E às vezes o cidadão está com o celular, mas não está com o perdão. Verdade. O perdão precisa ser um companheiro nosso, porque nós nos parecemos muito com Deus quando nós perdoamos. Então, tanto para grandes demandas, como para pequenas demandas, o perdão é necessário. Então, eu acredito que vencer o orgulho, porque qual é o maior inimigo do perdão? É o orgulho. E o orgulho é o pai de todos os pecados. Foi o orgulho que levou Satanás a se tornar o Satanás que ele é e fazer todo o estrago que ele faz. Então, quando nós nos orgulhamos, nós nos distanciamos do modelo que Deus quer para nós. Quando nós perdoamos, nós nos parecemos muito com Deus, porque Deus nos perdoa todo dia. E às vezes a gente quer negar o perdão para o próximo. Então, assim, a necessidade de perdoar, que às vezes confronta o nosso eu, de uma expressão, de uma palavra, de uma decisão, esse é um desafio que a gente tem tratado, a gente enfrenta na nossa história pessoal, enfrentamos no início com maior volume, e é uma grande demanda presente nos demais casais que a gente, de forma recorrente, está tratando. Sim. E na sua visão, pastor, por que muitos casamentos hoje em dia não duram muito tempo, além da falta de perdão? O que acontece? As pessoas confundem amor com desejo e desejo com amor. O jovem olha para alguém e ele deseja. E o desejo, ele é um impulso dos seres humanos. Existem dois impulsos. O primeiro é a atração e o segundo é o desejo. E muitas das vezes as pessoas, elas têm a atração e desenvolvem o desejo e confundem desejo com amor. Um rapaz, por desejar uma moça, ele acha que ela é o ideal para ele casar. Ele atropela critérios. Tem jovem que vai orar pelo casamento depois que ele já abraçou, beijou, apertou, ele já obstruiu o canal que Deus ia falar com ele. Aí quando ele ouve a voz de Deus, não casa com ele repreende, pensa que é a voz do diabo. Isso é verdade. Não é Deus que está me falando, não. Aí Deus mostrando os defeitos da menina, que ela é safada, que ela é errada. E ele, Senhor, mas é ela que eu quero. Aí Deus mostra, Deus usa alguém, Deus usa a mãe, o pai, os vizinhos, o pastor, mas ele... Por quê? Porque já abraçou, já cheirou, já... Aí Deus o canal já está entupido. Então, assim, quer ouvir... Não escuta mais a voz de Deus, já está obstruído. Quer ouvir a voz de Deus, se consagra, te separa, né? Então, assim, o grande problema é confundir desejo com amor. Entra para o casamento só baseado no desejo, não tem amor. Porque 1 Coríntios 13:7 diz que o amor tudo suporta. Se não tiver amor, aí vem os problemas. Antes de eu casar, eu sempre dizia Pode abrir seu coração, deixa eu sempre dizia para meu Deus que eu não queria casar apaixonada. Olha aí. Senhor, eu quero casar sem estar apaixonada. Eu quero casar sabendo que é um homem de Deus, crente na igreja, família. Para mim já tá bom. E foi desse jeito. Olha só. Aí, hoje eu sou apaixonada por ele, meu marido. Hoje que eu sou apaixonada por ele. O casamento não vem pronto, já diz algumas personalidades que ensinam, né? Eu aprendi isso, não é algo meu. O casamento não vem pronto, o casamento se constrói. É verdade. E para finalizarmos agora, pastor, deixe para os nossos internautas Vai aí... ter ping-pong hoje, não? Vai ter, já tem ping-pong. Ah, tá. Deixe um conselho para os casais que nos veem e nos ouvem agora. Muito bem.
O que eu digo para os casais é que não desista da pessoa que já te viu na tua pior versão. Você casou com alguém, essa pessoa está ao teu lado. Às vezes vai te decepcionar em algum momento da jornada, mas você também já decepcionou essa pessoa. Essa pessoa já te viu na tua pior versão, na tua pior explosão de ódio, de ira, quando você não era mais aquele personagem apaixonado. Porque no período de admiração, de namoro, você é um personagem. Você se perfuma, coloca uma balinha na boca, usa as melhores palavras. E aí depois que casa, esse personagem vai se desconstruindo na primeira semana, aí já não tem mais o mesmo cuidado com o cabelo, aí vai se desconstruindo e você acaba vendo que essa esposa tem uma versão um pouco desagradável, que esse marido é um pouco desagradável, mas mesmo assim você continua. Então você que está passando por um momento de dúvida, não desista do seu casamento. Esse casamento é um propósito de Deus, é o ideal de Deus. Você tem que ter habilidade para lapidar essa joia, para se tornar esse tesouro precioso que Deus deseja que seja. Então, não desista dessa pessoa que não saiu da tua vida quando te viu na tua pior versão. Que Deus abençoe o teu matrimônio. Amém. Gente, pastor, é uma bênção. É meu pastor também, né, vice-presidente da CEADEMA aqui em Parauapebas e região. Atualmente ele preside lá no município de Tucumã, Isso, né, como ele já disse. Lá, mas é o meu pastor também, vice-presidente da CEADEMA, e hoje ele está aqui pela cidade. Nós aproveitamos a oportunidade para trazê-lo aqui no Graça Podcast. Pastor, desde já um prazer tê-lo conosco, tá? A missionária Érica, o Kemuel e a Hilary. Isso. Que Deus continue abençoando sua Muitíssimo família. Obrigado. Gente, se você quiser adquirir o livro Jamais Te Deixarei, Missões Urbanas, entra em contato com o pastor Alessandro lá no Instagram, como ele já disse, na bio, né? Na bio. Lá na bio, tem lá o contato dele, você entra em contato e seja abençoado por essas obras que foram certamente ali direcionadas por Deus para que ele escrevesse. Pastor, nós temos um quadro agora aqui no nosso Graça Podcast chamado Bate e Volta. Eu faço uma pergunta e o senhor responde. Jesus me guarda nesse momento. É bem facinho. Pastor, um artista que o senhor gospel evangélico, que o senhor se inspira? Eu me inspiro no Tiago Brunet, porque apesar dele ser um coach e esse pessoal que trabalha com esse treinamento no lado emocional ser muito depreciado pelo campo teológico, mas ele usa muito a Bíblia. E como a Bíblia é uma das suas principais ferramentas, eu o admiro. Muito bem. Um personagem bíblico não pode ser o Mestre Jesus. Sim. Porque todo mundo vai, com certeza, né? José, sem nenhuma dúvida. José pela sua capacidade de resiliência e sua capacidade de perdão. Muito bem. E seu gosto musical, pentecostal ou worship? Os dois, pode? Pastor Josias disse também isso. Eu sou raiz. Ele disse que era temperado, não foi que ele respondeu. Eu sou raiz, eu gosto dos hinos pentecostais, mas eu acredito que Deus... Gosto da adoração também. Sim, eu gosto desse estilo worship, né? Admiro, às vezes gosto no culto também, então não tenho assim uma preferência fechada. Eu consigo adorar a Deus nas duas versões. Muito bem. Uma frase que o senhor guarda no seu coração e inspira. Isaías capítulo 32, verso 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza permanecerá de pé. O senhor canta também, não é, pastor? Canto. O senhor gosta de cantar também? Às vezes eu gosto de cantar, às vezes. Mas prefere pregar, né? Sim. Eu sou chamado para pregar e às vezes eu canto. Mas vamos lá. Pregar ou ensinar? Há uma diferença. Há uma diferença. Qual que o senhor prefere hoje? Eu acredito que há um ensino em cada pregação e pode ser que haja também uma pregação em cada ensino. Uhum. Como eu sou pastor de igreja, eu gosto muito do ensino. Eu gosto muito do culto de quarta-feira. Por quê? Porque, com todo respeito aos itinerantes, eu também já passei por essa fase, a fase do DVD, já tive esse meu momento. Admiro, respeito, acredito que é um chamado de Deus. Mas, às vezes, não todos, com todo respeito, às vezes o itinerante, com uma mensagem, ele prega em 30 igrejas. É verdade. Mas o pastor de igreja, ele tem que ter... Um pão fresquinho ali. Para todo dia, né? 30 mensagens para a mesma igreja no mês, se ele pregar todos os dias, claro que não tem como, mas sempre é uma mensagem diferente para a mesma igreja. E Deus dá uma graça que a igreja sempre ouve.
Ah, hoje não é o pastor que vai pregar, a igreja sente aquela falta. Então isso é um milagre de Deus. É verdade. Então para ensinar a igreja, e toda semana lá em Tucumã, o culto de ensino é na quarta-feira. Quando eu vejo os crentes chegando na igreja, eu, Senhor, sou grato a Ti. E eles ainda estão aqui para me ouvir. Isso é um grande milagre. Muito bem. Pastor, um personagem bíblico que o senhor não chamaria para tomar um chá, um café, um suco na sua casa? Jezabel. Ananias e Safira, também não. Um sonho, pastor. É um sonho ver uma geração de missionários que não ignorem o discipulado, ver essa geração levantando, o quanto mais breve possível. Esse é o meu sonho. Muito bem. Gente, chegou ao fim, né, o Graça Podcast de hoje. Mais uma vez, pastor, muito obrigada pela sua disponibilidade de nos atender. A missionária, a sua família, que Deus continue lhe dando graça e prosperando o trabalho de suas mãos, seu ministério pastoral. E que Deus abençoe a todos os nossos internautas que estão sempre aqui curtindo, compartilhando, comentando. E já não esquece, falando disso, compartilha lá no grupo de sua igreja. Essa linda entrevista, né? Aprendemos muito aqui com o pastor Alessandro, graças a Deus. E não esquece de comentar também e curtir o nosso vídeo, não é isso, Lucielma? E não esquece que sexta-feira tem de novo, né? Tem de novo. Que vem. Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, tem vídeo novo no canal. Sexta-feira, hoje tem festa, né, na igreja, né? Hoje tem festa. Isso. Hoje o pastor Osiel vai estar presente. Pastor Osiel Gomes, daqui a pouco. Gomes. Eita, eu vou lá, Thaís. Vamos lá? Ainda dá tempo, né? Dá tempo ainda. Dá tempo. Viu? Tomar um banho. Toma Você chegou um de banho, serviço ó. agora. Pega a moto, pega o né? Uber, vamos É lá. 7 horas, Avenida vai dar tempo dos de pregar a Buritis, palavra, ali perto da pegar. UPA. Você é o nosso convidado especial, viu? Que Deus te abençoe, que a graça te alcance, viu? Sempre esteja conosco aqui no Graça Podcast. Cheiro, gente. Deus abençoe.